Irmãos, abra sua Bíblia comigo, estou usando a NVT, no Evangelho de João, capítulo 6. João capítulo 6, versos 27 a 35, a partir do verso 27. João 6, 27. Quero deixar também um recado aqui aos irmãos. Estou vendo aqui, os irmãos viram que eu acabei de abrir a minha água aqui. E quem costuma colocar essa água para mim é a diaconisa Evandira. Evandira saiu ainda agora, foi para casa, porque o irmão Milão, seu marido, não está passando bem, está com febre. Então, estejamos em intercessão pela irmã Evandira e pelo irmão Antônio Milão. João 6, 27. Vamos até ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: Não se preocupem tanto com coisas que se estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram os discípulos, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus disse, presta atenção, tem nada que a gente possa fazer para a salvação. E o Senhor vai dizer a única coisa que a gente de fato pode fazer em relação à salvação oferecida, a única obra. Verso 29, Jesus lhes disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês, creiam naquele que Ele enviou. A nossa obra é crer no Senhor Jesus. Eles responderam, se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná do deserto, disseram os religiosos. As Escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés que lhes deu pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão do céu, o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, que é o próprio Senhor Jesus. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram ele. E aí a gente chega no verso 35. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Fala conosco, Senhor. Alimenta-nos com o teu pão, que é o Senhor mesmo. Em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Hoje eu estou começando uma breve série de mensagens sobre o tema Quem crer em mim, ou aquele que crê em mim. E hoje a história é: quem crê em mim jamais terá fome. Porque há uma fome espiritual que todo ser humano sobre a face da terra tem, não tem jeito. Todo homem, toda mulher sobre a face da terra sabe que há um buraco no seu coração, há algo que falta, e este algo que falta não tem jeito, nós vamos buscar em alguma fonte. Alguns vão colocar as suas expectativas sobre outra pessoa. Não, esta mulher vai me completar, vai me fazer feliz. E aí ele começa a idolatrar a mulher. Mesma coisa as mulheres em relação aos namorados. E tanta mulher por aí, já que estamos no dia da mulher, Tanta mulher por aí, caindo em cada conversinha
E eu tenho uma filha, e eu olho para minha filha, e eu falo para a Letícia às vezes, a gente cria tão bem, cria uma filha tão inteligente, ela pega as coisas assim, ó. Mas vai chegar uma idade, que ela vai olhar para um rapazinho, o rapazinho vai vir com aquela conversa mais, não sei nem como qualificar a conversa. Paulo, que tem 2 filhas, já está ali rindo. Já passou por isso, né, irmão? Então, aí você vai ver aquela menina, você fala, gente, essa menina é tão inteligente, como é que ela está caindo nessa conversa? Aí uma irmã mais emocionada já manda, é o amor. Não é o amor, minha irmã. Não é o amor é outra coisa, isso aí é carência, isso aí é necessidade de se sentir completa, entendeu? Mesmo sabendo, a mulher inteligente, o homem inteligente, ele tem uma lista, né? Eu quero uma mulher que tenha essa qualidade, essa qualidade, essa qualidade, e aí o homem inteligente, o homem de valor, ele olha e diz, não, eu estou procurando uma mulher desse jeito aqui. Passa a morena na rua, ele sente o perfume, a lista apaga, sumiu. Mas você não tinha os requisitos? Que requisito, rapaz? Você não conhece ela? Moleque. Mesma coisa as meninas também. Menina diz, não, eu quero um homem assim. Quantas foram criadas na igreja? Eu quero um homem que ame ao Senhor. Eu quero um homem que ande conforme a palavra de Deus, um homem justo, reto, íntegro, e que se aparta do mal como Jó. Aí chega aquele garoto, aquele andarzinho assim. E aí, gata, já é ou já era? Ai, você já viu esse filme, porque eu já vi esse filme. E eu ainda hei de ver esse filme, vou ter que ficar dando conselho, enfim, né? Mas assim, sorte dela é que o pai já é pastor, já está aí para dar conselho mesmo. Mas ela vai cometer os erros dela, como todo mundo cometeu, de repente até a mãe dela cometeu comigo, vai saber, né? Enfim, olhou para mim, falou, ai, lembra da dona Florinda? Professor Girafales, isso é carência, isso é uma fome por se sentir completo. Outras pessoas vão colocar essa fome em outras coisas. Tem gente que só vai se sentir bem se conseguir alcançar a fama. Não, eu preciso ser famoso, eu preciso ser famosa. Antigamente, pessoal, eu vou para a Globo, vou para a televisão, vou aparecer na TV, vou ficar famosa, vou dar autógrafo, vou fazer comercial, todo mundo vai saber, isso vai abrir portas para mim, e então eu vou me sentir completo, perfeito. Bons tempos em que você precisava passar por uma peneira para entrar para a televisão, para ser famoso. Agora todo mundo, essa juventude, essa galera nova aí, todo mundo está querendo alcançar uma fama, uma notoriedade pela internet. Aí faz videozinho, dancinha de TikTok. Para que faz dancinha de TikTok? Umas dancinhas ridículas, para quê? Porque quer ser visto por muita gente, quer ganhar like, quer ser validado como alguém relevante. Você está colocando a sua fome por ser relevante, importante, amado, nos seguidores da internet, gente que você nunca viu, que você não conhece. Tem gente que já acha o seguinte, não, eu preciso de dinheiro, porque com dinheiro eu vou chegar lá. E o sujeito passa por cima de todo mundo, puxa o tapete do colega de trabalho, derruba o chefe para subir, para galgar postos, entra para, por exemplo, dizem por aí, entra para a política e começa a aprontar maracutaias, para quê? Para ganhar dinheiro, 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 e quanto mais, não sei se vocês sabem disso, quanto mais você sobe na política, mais você é bajulado. E eu não sabia disso até pouco tempo, disso que eu vou falar agora, mas agora eu fiquei sabendo. O sujeito, quando ele chega a um certo nível, mesmo que depois ele não faça mais nada da vida,
ele passa a ter aquele título. Quando eu estudei lá na Escola Municipal 2022-35, Monte Castelo, a tia lá ensinava para a gente, olha, pronomes de tratamento, excelência, para um juiz, um governador, que não sei o quê, senhor, senhora, eminência, para o Papa é santidade. Vocês lembram disso, da escolinha, que a gente aprendeu isso aí? Pois é. Mas esses títulos, eles não, certas pessoas não perdem por causa da bajulação. Então o sujeito cresceu na política, cresceu, chegou a ser governador. Ele foi governador há 30 anos atrás, ele não é governador há 30 anos. Mas até hoje, o pessoal da política não chega para ele e diz assim, ô fulano, não, governador, tudo bom? Gostaria de conversar com o senhor. Ele não é governador, ele foi governador. O sujeito foi ministro há 20 anos atrás. Como é que o pessoal da Corriola chama? Ministro, por favor, gostaria de conversar com o senhor. Como assim ministro? Não faz nada, ele não é ministro. Então, há muita gente que se sente, o seu ego é alimentado com isso, a sua fome de ser, de ter uma importância, ela é atingida, ela é de alguma forma alimentada nisso, no ser chamado de governador, ou presidente, ou ministro, ou prefeito, mesmo não tendo sido há 20 anos atrás. Essa fome que as pessoas têm, elas não percebem que é uma fome verdadeiramente da alma, é do espírito. As pessoas acham que têm fome de poder, mas não têm fome de poder. Elas acham que elas têm fome de fama, mas não é fome de fama. Acham que têm fome de ser validadas, de ser amadas. A fome que toda pessoa tem é uma fome espiritual, é uma fome de Deus. Porque o Senhor, nós fomos criados por Deus e para Deus. Nós fomos criados por Deus. Deus formou o corpo do homem, soprou o seu espírito e o homem foi feito alma vivente. Com o pecado, o espírito do homem morre, o homem nasce espiritualmente morto em delitos e pecados. Todos acompanham? E por essa morte espiritual, o homem deseja ser parecido com Deus, porque ele não deseja mais Deus, ele deseja ter algo que Deus tem. Por que as pessoas desejam poder? Porque Deus é poder, porque Deus tem todo o poder. Por que os poderosos aprontam e se beneficiam uns dos outros e se defendem uns aos outros? Porque o poder de uns está conectado ao poder dos outros e eles acham que aquilo ali é o poder. Não conhecem o poder de Deus. Por que tanta gente buscando por amor nas fontes mais erradas? Porque não buscaram em Deus. Deus é amor. Nós nascemos pecadores. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos carentes da glória de Deus. Essa é a fome que todo homem, toda mulher tem. Eu vou citar 3 autores. Primeiro, Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: o grande problema do homem é que ele tenta satisfazer sua alma sem Deus. Eu diria até melhor, o grande problema do homem é não ter Deus, e então tentar satisfazer sua alma sem Deus, com fama, riqueza, poder, amor, sexo livre. Outro autor, Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: as pessoas estão famintas espiritualmente, mas procuram alimento em lugares errados. Tudo isso que eu falei aqui bate certinho com isso. Terceiro autor, um homem fantástico, um filósofo, um matemático, Pascal.
Blaise Pascal, talvez ele tenha conseguido condensar da melhor maneira. Pascal disse o seguinte: há no coração de cada homem um vazio do tamanho de Deus, que não pode ser preenchido por nenhuma coisa criada, mas somente por Deus. Entendeu por que a conta não fecha? Entendeu por que não adianta? Você pode ter relacionamento com quantas pessoas você quiser, relacionamentos amorosos que não vão preencher. A tua falta não é pelo amor de pessoas, mas é pelo amor do Senhor, é de Deus. Nada vai suprir. Você pode ganhar o mundo inteiro, o Senhor Jesus falou isso, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele está falando de bens. Ainda que alguém dominasse o mundo inteiro, que aproveita o homem dominar o mundo e perder sua alma. Sim, meus irmãos, o coração humano tem fome, e nada no mundo pode alimentá-lo, mas mesmo assim as pessoas tentam preencher esse vazio destas formas que já falamos nessa manhã. A Bíblia nos alerta por diversas vezes sobre isso também, sobre essa tentativa humana de saciar o coração com coisas que não satisfazem, inclusive o povo dele, o povo de Israel. Quer ver? Irmã Vânia, bota por favor na tela Isaías 55, versículo 1 e 2. Isaías 55, 1 e 2. Olha a proposta que o Senhor está fazendo ao próprio povo dele. Alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, é grátis, é graça. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Verso 2. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Na sua versão Almeida diz assim: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, no que não alimenta? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, diz o Senhor, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. A graça é de graça. Deus se oferece gratuitamente para que as pessoas se alimentem e alimentem essa fome. Segundo ponto. Primeiro ponto foi: a fome espiritual é a realidade de todo ser humano. Segundo ponto, Deus prometeu alimento verdadeiro. No Antigo Testamento ele já havia prometido, por meio de figuras e promessas. Quando Israel estava no deserto, Deus enviou o pão do céu. Nós não lemos isso no texto inicial? O maná, o pão que desceu do céu. Deus enviou, está lá em Êxodo capítulo 16. Vânia, bota na tela, por favor, Salmo 78, só o versículo 24. Salmos 78, 24. Olha o que está falando aí que Deus faz. Fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão dos céus. Deus deu um pão do céu, mostrando que Ele é Deus de provisão. Ele dá o verdadeiro alimento para o ser humano. E o alimento que Deus deu, o maná, durou pouco tempo, foram só 40 anos. Gente, eu tenho 52. Comer maná por 40 anos seria a maior parte da minha vida, de longe. 40 anos eles passaram no deserto sendo alimentados com o maná. Mas sabe uma coisa interessante sobre o maná? O maná entrava, como todo alimento entra, pela boca, ele era digerido, ele sustentava o corpo e depois, como todo alimento, ele era expelido. Portanto, você pode pensar que o maná era apenas um alimento como qualquer outro, mas não. Havia algo a mais aí. Vânia, bota na tela, por favor, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam,
Olha a finalidade: a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus citou isso para quem mesmo? Satanás no deserto. Então veja, o maná não era apenas um alimento como qualquer outro. Ele era a provisão de Deus, sim, mas ele tinha uma finalidade espiritual, mostrar exatamente isso. Os irmãos compreendem? Havia uma finalidade espiritual no pão do céu. E o convite de Deus para que o homem fosse alimentado por ele está em diversos lugares no Antigo Testamento, como já lemos em Isaías 55:1 ou no Salmo 37:6. Confia no Senhor, faz o bem, serás verdadeiramente alimentado, diz o Salmo 37:3. Portanto, o segundo ponto foi esse: Deus prometeu dar um alimento espiritual, e Ele cumpre. Quando Ele cumpre o alimento espiritual, agora sim voltamos a João capítulo 6, onde nós começamos, Ele nos dá o Senhor Jesus, e Ele mesmo se revela. Ele diz: eu sou o pão da vida. E ao contrário do maná, o pão da vida, que é Jesus, ele não precisa ficar sendo repetido todos os dias. Aquele que comer deste pão nunca mais terá fome e nem sede novamente. De que fome ele está falando? Da fome física? Não, da fome espiritual. Essa fome que leva as pessoas a cometerem todo tipo de torpeza, todo tipo de maldade, todo tipo de erro na sua vida. Essa fome é saciada pela única coisa que pode saciá-la. Se o homem tem uma fome do tamanho de Deus, qual é a única coisa que pode saciá-la? A própria presença de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele declara que Ele é o alimento, o pão da vida, que ninguém nunca mais terá fome e nem sede. Agora, Vânia, um pouquinho mais além, nesse mesmo capítulo, vamos ler o 48 ao 51, vamos ver o que o Senhor Jesus complementa essa palavra dizendo: sim, eu sou, para que ninguém fique na dúvida, eu sou o pão da vida, disse Jesus. Seus antepassados, lá no deserto, comeram maná, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. A vida que Ele dá não é a vida de todo dia ter que se alimentar e todo dia ter que se alimentar novamente, não. A vida que Ele dá não é essa vida humana que alimenta o corpo que um dia vai morrer. O pão da vida nos alimenta a alma, o espírito, para a vida eterna. Ele é o pão da vida. Enquanto o maná sustentava apenas temporariamente o corpo físico, Cristo oferece o que só Cristo pode oferecer: vida eterna. O corpo vai perecer, mas a alma, o espírito, eles são garantidos que viverão para sempre. E um dia, quando o Senhor vier, nós não estamos nos preparando para a volta de Jesus. O que está escrito aqui? Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. O Filho vive. Ele voltará para buscar os que são seus. Se você quiser saber como vai ser essa volta, anota aí para você levar para casa. Vai ler o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4 explica como vai acontecer essa volta de Jesus. Aí, meu irmão, você vai ver, o sonho é esse. O sonho passa a não ser mais: preciso me relacionar, encontrar aquela pessoa certa para preencher o meu vazio. Não, eu já encontrei. Jesus preenche o meu vazio, não para hoje apenas, mas para a vida eterna. E o plano agora não é manter um bom relacionamento com a minha mulher ou com o meu marido, não é subir os degraus para ganhar mais fama, poder ou dinheiro, não. O plano agora é viver para Jesus, porque Ele vive e voltará para buscar os que são seus. E o plano de vida do crente
ele passa a ser, sabe o quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Um dia ele virá, ele descerá. Meus irmãos, não quero que sejais ignorantes, como os gentios, achando que a vida acaba por aqui, não, pois um dia a trombeta vai tocar, um dia o Senhor virá, e nesse dia os túmulos se abrirão. Aqueles que dormem no Senhor se levantarão e subirão para estar com o Senhor, e nós, os que estivermos vivos, subiremos e nos encontraremos com Ele nos ares, e estaremos com o Senhor para sempre. Isso é um bom plano? Esse é o plano, meu irmão. Se você não está vivendo, se você não está sonhando com isso, algo de errado não está certo. O plano é esse: um dia Jesus virá, Ele virá para nos buscar. A gente cantava isso, era bom, irmã Irene, lá nos anos 80, lembra? Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. O que mais? E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Que coisa boa poder cantar isso. Ele virá para buscar os que são seus. Esse é o plano de vida, é para isso que o pão da vida se manifestou. Tem gente aí dizendo assim: Jesus se manifestou para que você prospere. Mentira! Mentira! Vai ter crente que vai prosperar? Vai. Mas por quê? Por causa do seu trabalho, ou porque Deus tem um plano especial para aquela pessoa de realmente prosperar, porque sabe que essa pessoa vai colaborar com missões, sabe que essa pessoa vai colaborar com os outros, vai abrir um orfanato. Eu não sei. Deus tem os seus planos para cada criatura. Já estou citando outro hino, né? Deus tem um plano para cada criatura, mas de fato, para todos os que são dele, há uma promessa, e a promessa é: viveremos eternamente. O pão da vida se manifestou para que nós tenhamos a vida eterna. Irmã Irene já citou aqui João 3,16, a igreja falou lindamente nessa manhã. Vou terminar citando John Stott, que disse: somente Cristo pode preencher o vazio espiritual que existe no coração humano. Por isso, somente quem crê em Cristo encontra aquilo que o coração sempre procurou. Mas pastor, é isso? É só isso? Irmão, se depois de eu citar que Ele virá, os túmulos se abrirão, todos subirão, os que morreram, dormiram em Cristo, subirão e se encontrarão com Ele nos ares, e nós, os que estivermos vivos também. Se tiver fraco para você, eu vou te dar mais uma última oportunidade, Vânia. Apocalipse 7, 16 e 17. Olha aí o que o pão da vida faz, já no Apocalipse, lá no final de tudo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será seu pastor. Aleluia! E ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Quem crê em Jesus, o pão da vida, receberá tudo isso. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome por essa palavra. Dependemos de Ti, Senhor, que és o pão da vida, nos alimenta todos os dias, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a não trocar a nossa alimentação saudável pelas besteiras que o inimigo quer colocar na nossa boca. Que nós tenhamos todos os dias o alimento saudável, que alimenta verdadeiramente para a vida eterna, na Tua palavra, na oração, na comunhão dos santos, Senhor, não trocando isso por nada, porque só o Senhor pode nos alimentar, e todo aquele que crê no Senhor jamais terá fome, jamais terá sede. Leva-nos daqui, Pai, com essa certeza no coração,
e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus sejam com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.